Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre mais um conflito que o mundo está assistindo, né? Muito de forma estarrecedora, porque, afinal de contas, já avançamos tanto em alguns aspectos, e, infelizmente, ainda conseguimos não resolver esses problemas. Mas vamos colocar isso num viés psicanalítico, vamos tentar analisar isso numa abordagem psicanalítica, o que a psicanálise pode nos auxiliar nessa análise. E aí, Gai, eu queria, para contribuir, colocar uma observação que uma vez me foi colocada, eu nunca passei a limpo ela, nunca verifiquei o real dessa análise, mas, enfim, ela serve como uma alegoria, no mínimo uma alegoria forte para a gente analisar. A afirmação é a seguinte, que nos últimos 5.000 anos de história da humanidade, se nós contássemos os períodos em que a gente não teve grandes conflitos entre grupos e civilizações, não chegaríamos nesses 5.000 anos em 50 anos. Então, o nosso histórico beligerante é um histórico muito profundo. E Freud se debruçou sobre isso e temos uma contribuição muito grande a dar. Então, que análise, que abordagem a gente pode fazer pela retomada desse conflito histórico, mas que, na verdade, coloca a humanidade num alerta muito grave, né? Porque nós começamos a lidar de novo numa mediação que pode significar uma catástrofe de grandes proporções, né? É bem interessante. Nossos abraços e saudações a quem nos assiste, né? E realmente a gente vai falar aqui deste lugar. Eu me sinto mais autorizado a falar do lugar da psicanálise e do lugar do sujeito pacifista que sou. Porque no campo do histórico, a gente tem que pesquisar muito. Mas algumas coisas do histórico também têm que ser pontuadas para a gente procurar ubicar o lugar de Freud, a sua opinião, e a questão psicanalítica dando uma resposta a esta recorrência, né? Vamos pensar, Alexandre, que a repetição, que é um conceito tão fundamental na psicanálise, ela pode, na psicanálise em extensão, e deve, olhar para isso, né? Bem mais do que esta guerra, mas isso que tu mencionaste, esta repetição, na qual o Freud vai trazer a questão da pulsão de morte. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas em relação a esta eterna guerra, né, de judeus com palestinos, que é muito difícil a gente pegar e levantar uma bandeira só de um lado, porque senão vamos voltar lá 13.000 anos, quando Abraão foi mandado por Deus sair, né, da terra. Então, aí nós vamos culpar Deus, o que não teria nenhum sentido para nenhum lado, inclusive isso seria um paradoxo. E aí, depois, 5.000 anos antes de Cristo, eles também foram oprimidos pelos babilônicos, né? Aí a gente sabe que o povo judeu tem uma errância, tem um sofrimento muito grande com o que passou no Holocausto, mas tiveram momentos bons de crescimento também como capitalistas, né? Isso a gente também não pode esquecer. E interessante que quando a gente vai pesquisar no Google e vai ver nas redes de informação, a gente não encontra praticamente nenhuma ligação de terrorismo com os judeus, com os israelitas, né? E só com os palestinos, tá? Logo que eclodiu essa desgraça horrorosa de 7 de outubro, a tendência era a gente ver muito assim, ó, Hamas igual a palestinos. E isso não é verdade. E aí a gente fica... Eu tive problemas com amigos queridos judeus, e eu me sinto à vontade porque eu não tenho amigo palestino. Eu tenho amigos judeus. E a psicanálise é judaica, né? Por essência freudiana, né? Então, eu só estou procurando algo assim, ó, que seja de ter coragem de ver o discurso verdadeiro, que é o propósito de todo lacaniano, seja na clínica individual ou seja na psicanálise em extensão, para ver os dois lados. E nesses dois lados tem coisas muito complexas a serem analisadas, né? Se os judeus, depois de tudo da diáspora, depois do Holocausto, passaram 2.000 anos procurando voltar para a Terra Prometida, lá já tinha um povo que estava com a sua cultura estabelecida, né? Bom, aí, se tu pegar
a bandeira de cada lado, ambos têm as suas razões, não é? Mas... Gaio, me permite até para te dar um fôlego, né, nesse raciocínio para a gente entrar, e assim, e fique bem claro que nós não combinamos isso, se não está roteirizado, Sim. Mas a minha linha de abordagem é exatamente a tua. Eu queria levantar, assim, 3 pontos nesse conflito. Primeiro são os 2 pontos antagônicos militares, e depois o resto dos civis que estão em volta. Essa é a parte frágil. Querer imaginar que todo judeu concorda com o cerco a Gaza é um absurdo. Querer imaginar que todo judeu concorda com o primeiro-ministro de Israel, assim como imaginar que todo palestino compactue com os métodos do Hamas, também é absurdo. Então, o que me parece é que o que falta nesse conflito, por menor capacidade de exercer poder, é a voz de quem sofre. É a voz dos civis, é a voz daqueles que não estão agindo de forma militarizada, seja por convicção ou seja por poder, mas que sofrem as consequências sem opção, né, Gaio? Esse é o detalhe. As pessoas que estão ali nesse meio, tanto judeus que se envergonham, por exemplo, de se colocar em risco 2 milhões de pessoas restringindo água e alimentos, isso é uma coisa que não há justificativa para isso. Não há violência que justifique tu impor isso a 2 milhões de pessoas, assim como eu diria, até analisando, às vezes, a nossa origem histórica, Gaio, muitas vezes de esquerda, naquela romantização da guerra armada, né, da Revolução Armada. Revolução Armada contra quem? Contra um inimigo extremamente poderoso. O que, na verdade, aquela intervenção bélica deu foi a justificativa para Israel cometer atrocidades ainda maiores. Então, claro, são justificativas. E aí o que me faz pensar, Gaio, nisso é esse intervalo quase infinito de pessoas que necessariamente não compactuam com isso e que, nesse momento, Gaio, pensando na psicanálise, não tem voz, não tem fala, porque não tem um lado específico, porque não há como ter um lado para quem, na verdade, agora só quer sobreviver de uma forma digna, né? Claro, eu entendo, retomando a narrativa que eu estava tendo e que tu me ajuda mais, né, com o que tu colocas, a gente tem que usar a sabedoria para ver as questões dos dois lados e as contradições, né? Quando a gente pensa que todo o judeu é sionista, isso foi uma construção histórica, ideológica, que tinha um sentido bem intencionado, né, de que os judeus tivessem um lugar para si. Só que aí o sionismo, eu escrevi sobre isso, foi assumindo uma significação, um significante muito pejorativo, por causa dessa geopolítica que é clara, de um expansionismo, que foi cruel. Ninguém vai me convencer que para se expandirem, né, e os judeus e os palestinos ficarem lá na faixa de Gaza e com menos de metade da Cisjordânia, evidentemente que teve bomba, que teve terror. E a gente, historicamente, a gente sabe que lá naquele período antes da constituição do Estado de Israel, os judeus, sim, se aliaram com milicianos, né, na chamada Anagá, né, e teve milicianos terroristas, entre eles os Igun, né, que eram bandidos, terroristas mesmo. Então, o Hamas nunca foi uma representação assumida por Yasser Arafat, que, aliás, é um líder muito importante, e aí a gente pode fazer o gancho do que o Freud falava, né, da importância da liderança, porque ficou uma crise de liderança palestina com a morte de Arafat. E Arafat não era ligado ao Hezbollah e nem ao Hamas. E lá, em 48, ele estabeleceu o direito do Estado palestino se constituir, e depois, já na década de 90, ele reconheceu Israel. Então, o que eu entendo, né? Para que haja paz, tem que ter este entendimento, tem que levantar a bandeira da paz, mas com sabedoria, com entendimento. E o que a psicanálise pode nos ajudar? Acho que muito, inclusive pelos diálogos maravilhosos que o Freud teve com Einstein, buscando a paz e vendo o que a psicanálise podia contribuir. Porque apesar de ele trazer a questão da pulsão de morte, que ele deixa bem claro que ela se alterna com a pulsão de vida, que ela está presente, né, em todos nós, e ela aparece potencializada nos conflitos, que
contribuem para ir para a guerra. Aí é uma discussão que o marxismo gritou na época, né? Até eu gritei, né? De dizer, tá, mas tu está esquecendo as lutas, os interesses, e lá é um conflito étnico-religioso, pero no mucho, porque os palestinos são os pobres, né? Quando alguém amigo vem e me diz assim, não, Israel não tem nada a ver com a pobreza dos palestinos, para lá, né? Então, o que o Freud traz? Apesar de ele achar que pulsão de morte e pulsão de vida vão se alternar como uma característica humana, ele traz algo muito interessante, que é uma aposta na paz, através do quê? Da razão, né? Eu até anotei aqui, Alexandre, que ele falou nessa luta pela paz, né? Ele até conceitualizou essa importância de que se aposte na razão, que a razão, a ditadura da razão, ele usava este termo, né? E aí é a aposta na pulsão de saber e que ela chancele o entendimento para que haja acordos. A gente não pode pensar agora, então, qual é a saída? Fazer o que o Hamas quer, que é acabar com Israel. Eu também não acho que seja essa a saída, né? Mas que haja um acordo, que haja um entendimento. Se Jerusalém lá é dividida para 3 religiões, qual é o problema? Por que não se unirem ecumenicamente? Porque há tendências a isso, sim, né? A paz através do respeito às culturas, né? E tem culturas que não são respeitadas em Israel, né? Os safatistas, por exemplo, olha o paradoxo, eles são judeus árabes, cuja cultura é oprimida, as crianças não podem saber das suas origens, né? Então, acho que essas são questões a serem pensadas, né? Para que esse gozo repetitivo, porque aí aquilo que eu estava dizendo no começo, a psicanálise em extensão pode sair da clínica e pensar que a repetição, se ela se dá no nosso micro político, ela se dá no macro, e na tua abertura tu já falaste sobre isso. Esta repetição demanda o quê? O que Lacan falava, fazer o novo. E qual é o novo? Quando eu escuto de pessoas muito queridas, porque teve um paradoxo, eu vi recentemente uma revelação paradoxal, esquerda sionista. É um paradoxo, né? No momento em que a gente sabe que o Netanyahu é um ditador e que ele está aliado com os Estados Unidos. Então, qual é a saída? A saída é essa. Por que quando o Lula faz uma proposta linda de paz, de corredor humanitário, é votada e aprovada na ONU, os Estados Unidos, que mandam e desmandam, vetaram, para que o Biden tivesse os louros, assim como ele agora está bonzinho com a Venezuela, porque ele quer petróleo, porque pode faltar. Então, essa dialética desse jogo de poderes e saberes, né, num campo bem Foucaultiano, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode sair gratiluz levantando uma bandeirinha da paz sem enxergar tudo isso. Quero paz, sim. Não acho que esse discurso, quando a gente vê os erros de Israel, possa ser rotulado de antissemitismo. Eu jamais seria, porque eu tenho grandes amigos, né? O Freud trouxe uma questão muito importante e corajosa para quem era judeu, né? Lá em 26 de fevereiro de 1930, olha quanto tempo ainda faltava para a Constituição do Estado de Israel, ele mandou uma resposta para o Chaim Kofer, numa carta, que era um membro da Fundação para a Reinstalação dos Judeus na Palestina. Ele disse que achava que, diante daquele conflito tão grande histórico, que ele não seria um bom lugar para os judeus se imporem, né? E tampouco que o muro de Herodes fosse chancelar toda uma crueldade com aquele povo palestino. Gente, isso aí eu me arrepio de emoção, ver o quanto ele era verdadeiro, quanto ele era lúcido e quanto ele estava contribuindo, sim, que a sabedoria, enxergar as coisas, é o que pode nos levar à paz, né? E a Arafat queria isso, a gente deu uma liderança, eu acho que está faltando líder, sim, né, para pacificar.